Nossa aula de hoje é sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo ou relações trigonométricas no triângulo retângulo. Primeiramente, um triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus, né? Então, é um triângulo que tem um ângulo de 90, consequentemente, os outros são menores que 90, porque a soma dos três ângulos tem que fechar 180, certo? Vou chamar aqui de vértice A, vértice B e vértice C. Então, relembrando aqui, o lado do triângulo que é inclinado, que é o oposto ao ângulo de 90 graus, aqui é o ângulo de 90 graus, que a gente representa assim. O lado oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa do triângulo, a gente chama esse lado de hipotenusa. E os outros lados do triângulo, esses outros dois lados, que são os lados do ângulo de 90 graus, esse L, são os catetos. Certo? No momento que a gente escolhe um dos ângulos, vou escolher esse daqui, ó. Vou chamar de ângulo alfa. No momento que a gente define esse ângulo, os catetos eles vão receber nomes. Olha só, o cateto que é lado desse ângulo, que encosta nesse ângulo, vai ser o cateto adjacente. E o cateto que é oposto ao ângulo, que não encosta, que fica de frente para o ângulo, é o cateto oposto. Certo? E o que foi observado no triângulo retângulo? Olha que interessante, gente. Se a gente pegar vários triângulos de medidas de lados diferentes, vou desenhar aqui vários triângulos retângulos e determinar um ângulo agudo comum a eles. Tipo, desenho vários triângulos de ângulo agudo 30 graus. Só que o tamanho dos lados diferentes, um maior, outro menor, mas todos com ângulo de 30 graus. Eles observaram que quando a gente faz a razão é fração, divisão, quociente, entre as medidas dos lados de um triângulo, se esse triângulo tiver o mesmo ângulo agudo, essas razões vão ser todas constantes, vão ser todas iguais, certo? Então, eles perceberam que para o mesmo ângulo agudo, as razões entre as medidas dos lados dos triângulos são iguais, sendo então dependentes apenas da medida do ângulo. Então, eles perceberam assim, ó, se eu construo um triângulo de 30 graus, divido esse lado, a medida desse lado por essa. Se eu desenho um outro triângulo de ângulo agudo de 30 graus, mas com lados de medida diferente. Mas se eu fizer a razão vai ser a mesma. Então, eles observaram que quando a gente divide as medidas dos lados do triângulo retângulo, conforme o ângulo agudo, essas razões dão o mesmo valor para os triângulos, porque eles são semelhantes. Então, criou-se uma tabela. Quando eu divido esse lado por esse, dá esse valor, quando o ângulo é de 30 graus. Quando o ângulo é de 45, dá esse valor. Então, tabelou-se, né, esses valores. E atribuiu nome, nomenclatura para essas razões, para esses quocientes, certo? Então, foi a partir do momento que observou que só dependia do ângulo o resultado dessas razões, criaram-se então as razões trigonométricas, né? Então, quais são as razões trigonométricas? Nós temos o seno, que a gente vai representar assim, seno de alfa. Temos o cosseno de alfa. E a tangente. Temos outras três, mas nesta aula nós vamos falar sobre as principais. Tangente, que a gente vai representar assim. Tangente de alfa, certo? O que vem a ser o seno? O seno é a razão quando eu divido o cateto oposto pela hipotenusa. É a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente com a hipotenusa. É a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. A divisão dessas duas medidas dá o valor do cosseno. E a tangente vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente. Coca, esse é fácil de lembrar, coca. Certo? Uma observação bem importante, olha só. Vamos fazer aqui uma observação. Se
Se a gente dividir seno por cosseno, fazer a razão entre seno por cosseno, ficaria quanto? Cateto oposto sobre a hipotenusa, dividido pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa. Divisão de fração, a gente repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda fração. Dá para simplificar hipotenusa com hipotenusa, olha o que a gente obtém, cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a mesma coisa que a tangente de alfa. Então, lembrem, uma outra forma de obter o valor da tangente é dividindo o resultado do seno pelo cosseno. Se eu fizer o quociente entre seno e cosseno, eu obtenho a tangente também. Então, a tangente também é uma relação, isso, na verdade, bem importante. Pode ser obtida fazendo seno sobre cosseno. Então, vamos resolver um exemplo com números para entender melhor? Então, olha só, a gente já vai comentar sobre os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos principais. Primeiro, a gente vai fazer um exemplo. Vamos supor que a gente tem um triângulo retângulo, que esse ângulo vale 30 graus, certo? Esse cateto X, esse Y e a hipotenusa vale 10. E eu quero determinar o valor de X e o valor de Y. Primeira coisa, você tem que identificar quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente e quem é hipotenusa. Então, o 10 aqui seria a hipotenusa. O Y seria o cateto adjacente, porque o ângulo tá aqui. Se eu escolhesse o ângulo de cima, gente, esse seria o cateto adjacente e esse seria o cateto oposto. E o X é o nosso cateto oposto, tá? Então, vamos lá. A gente tem o valor da hipotenusa. Então, olha que o seno e o cosseno envolvem a hipotenusa. Então, eu vou começar fazendo seno para achar o X. Vai ficar da seguinte forma. Seno de 30 graus é cateto oposto, que é X, sobre a hipotenusa, que é 10. Aí, como eu falei, gente, eles tabelaram os valores dessas razões, porque eles viram que só dependia do ângulo. Toda vez que eu faço um triângulo retângulo com um ângulo de 30 graus, independente do tamanho dos lados, das medidas dos lados, se eu dividir o cateto oposto pela hipotenusa, sempre dá meio. Então, eles tabelaram que seno de 30 graus é meio. A gente já vai falar sobre esses valores. A princípio, eu tô falando para vocês. Seno de 30 é meio. Eu que tô fornecendo, por enquanto, esse valor. É uma tabela. Eles fizeram seno, cosseno e tangente para todos os ângulos, tá? Igual a X sobre 10. Multiplicando o cruzado, a gente vai ter que 2x é igual a 10. Passo 2 dividindo, o x vale 5. Então, a gente determinou o valor de x, ok? Agora, vamos fazer o valor de y. Para isso, eu vou apagar aqui a observação, já que a gente já viu. Olha só. Agora, eu tenho duas formas. Eu posso fazer com o cosseno de 30. Se eu for fazer cosseno de 30, é cateto adjacente sobre a hipotenusa, y sobre 10. O cosseno de 30, a gente já vai ver que é raiz de 3 sobre 2. Esse é o valor. Multiplica cruzado, a gente vai ter 2y igual a 10 raiz de 3. Passo 2 dividindo. Podemos simplificar o 2 com o 10, vai ser 5 raiz de 3. Daria para fazer a tangente, depois que eu achei o x, olha só, o 5 seria o cateto oposto e o y seria o cateto adjacente. E a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, também daria para fazer, tá? Então, olha só, o que a gente tem que entender aqui? Que seno, cosseno e tangente não é nada mais que a razão, a divisão entre as medidas dos lados do triângulo. E como essa razão é sempre o mesmo valor, só depende da medida do ângulo, a gente tabelou. Por exemplo, seno de 30, independente do triângulo retângulo, se é 30 graus, o seno de 30 vai ser sempre meio. Cosseno de 30, sempre raiz de 3 sobre 2. E com essa informação, a gente pode achar algum lado do triângulo que esteja faltando, que a gente não conheça a medida, a gente pode determinar. Então, agora a gente vai falar quais são os ângulos importantes, os ângulos notáveis, aqueles que a gente tem que conhecer
o valor do seno, cosseno e tangente. Então, quais são os ângulos notáveis que nós devemos saber de cor? Aparecem inúmeras situações. São eles 30, 45 e 60. Então, esses ângulos são os que mais aparecem. A gente deve conhecer os valores de seno, cosseno e a tangente desse ângulo. Ok? Então, vamos lá. Seno de 30 é meio. De 45, raiz de 2 sobre 2. De 60, raiz de 3 sobre 2. Do cosseno é ao contrário. Por que é ao contrário, gente? Porque, pensa, num triângulo, que aqui é 90 e aqui é 30, o outro ângulo tem que ser 60, para fechar a soma dos 180. Quando eu estou olhando para esse ângulo, aqui é o cateto oposto e aqui é o cateto adjacente. Quando eu estou olhando para esse ângulo, aqui é o cateto oposto e aqui é o adjacente, mas eles estão no mesmo triângulo retângulo, por isso que os valores ficam invertidos. Lembrem o seguinte, existe uma propriedade, né, bem interessante. Sempre que a soma dos ângulos é igual a 90 graus, ou seja, os ângulos são complementares, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro e vice-versa, porque eles estão no mesmo triângulo, só inverte ali o cateto oposto e o adjacente. Então, o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Olha que 45 mais 45 dá 90. Então, o seno de um é igual ao cosseno do outro e vice-versa. Mas os dois ângulos no triângulo vão ser de 45. É um triângulo retângulo isósceles. Esse lado é igual a esse. Então, o cateto oposto e o cateto adjacente têm a mesma medida. Por isso que o cosseno e o seno são iguais. E o cosseno de 60 é meio. Olha que são os mesmos valores invertidos, né? Ao contrário. E a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, de 45 é 1 e de 60 é raiz de 3. Existe uma musiquinha aí que facilita para decorar, olha só. Eu vou cantar reescrevendo para vocês verem como dá certo, só que sempre tem que ser 30, 45 e 60, seno, cosseno e tangente. Olha lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2... A raiz vai no 3 e também no 2. Então, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2. Eu já vou cantar no ritmo certo. A tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ritmo de Jingle Bell, né? E para fechar a nossa aula, a gente vai falar de duas aplicações aí das razões trigonométricas. Então, a primeira, a gente consegue determinar a diagonal de um quadrado, certo? A gente consegue fazer por Pitágoras também. Aqui eu vou fazer por razões trigonométricas. Olha lá, o quadrado, todos os lados têm a mesma medida, vou chamar aqui de A. A diagonal, vou chamar de D. E aqui é 90 graus. Então, a gente tem um triângulo retângulo. O quadrado tem uma propriedade que a diagonal divide o ângulo, é a bissetriz do ângulo, né? Divide em dois ângulos de 45. Aqui também é 45. Então, eu quero determinar a diagonal desse quadrado. A gente vai determinar uma fórmula para
calcular a diagonal do quadrado. Vou utilizar o seno aqui. Olha só, seno de 45 graus. Poderia ser o cosseno também. Seno de 45, vamos pensar nesse ângulo aqui, ó. Seria cateto oposto sobre a hipotenusa, que é a diagonal. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vamos multiplicar cruzado. 2 vezes A é igual raiz de 2 vezes D. Passando raiz de 2 dividindo, a gente vai ter que a diagonal é 2A dividido pela raiz de 2. Vamos racionalizar. Não costumamos deixar a raiz no denominador. Diagonal, 2A raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Só um pouquinho, que é 2. Voltando. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Simplifica, conclusão, a diagonal de um quadrado é A raiz de 2, é o lado, a aresta, vezes raiz de 2. A gente já viu também como determinar essa fórmula através de Pitágoras, tá? Mas aqui você tem uma outra maneira de chegar na diagonal do quadrado. Outra aplicação seria em relação à altura do triângulo equilátero, que também dá para fazer por Pitágoras. Ok? Triângulo equilátero é aquele que tem os 3 lados de mesma medida. Consequentemente, os 3 ângulos também têm a mesma medida, são todos de 60 graus. Eu quero saber a altura, então vou traçar a altura no triângulo equilátero, gente. A altura divide certinho esse lado, a base ao meio. Então, aqui seria L sobre 2, ok? E eu quero determinar a altura. Vou fazer seno também, olha lá. Só que agora é seno de 60. Seno de 60 graus, cateto oposto, que está de frente para o ângulo, H, sobre a hipotenusa, que é o lado. Ok? Daria para fazer com a tangente também, tá, gente? Cateto oposto com cateto adjacente. Você também chegaria no H. Então, olha lá. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. H sobre L. Passo L multiplicando, a gente vai chegar que a altura do triângulo equilátero é L vezes raiz de 3 dividido por 2. Então, através das razões trigonométricas, a gente também pode determinar a diagonal de um quadrado, a altura de um triângulo equilátero.